Olá, irmãos, boa noite para todos. Grande alegria de estar com vocês mais uma vez, podermos juntos transmitir a palavra do Senhor para vocês hoje à noite. Agradecer a Deus pela oportunidade de poder chegar até vocês por meio desse canal da internet e agradecer a todos vocês que já estão conosco aí dando seu boa noite. Que Deus te abençoe. Alegria imensa ter você conosco. Vamos então começar fazendo leitura do Salmo de número 125. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então, nesse salmo podemos pensar um pouco sobre a nossa confiança no Senhor, sobre manter nossa fé firme e inabalável no Senhor, apesar de enfrentarmos dificuldades e dias que são difíceis. Então, que nessa noite você possa ter sua fé firmada no Senhor, que a cada momento da nossa vida nós possamos estar seguros em nossa caminhada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de maneira que nós sejamos inabaláveis por meio da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que nessa noite nós possamos cultuar o Senhor com grande e intensa alegria em nossos corações. Nós vamos orar e eu aproveito também para orar e agradecer a Deus pela vida da minha filha Ana Júlia. Está completando mais um ano de vida hoje. Desejamos que Deus abençoe a vida da Ana Júlia e louvamos a Deus pela graça de tê-la e de Deus estar dando a ela mais um ano de vida hoje. Vamos orar então. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa noite em que nós pudemos nos reunir para cultuarmos o seu nome, ainda que de maneira virtual, ó Deus, mas temos a alegria de sermos sua igreja e mesmo quando nós não podemos, ó Pai, nos reunir no nosso prédio, nós ainda somos a sua igreja e por isso nós te louvamos hoje à noite, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos o nome. E nós suplicamos ao Pai que o Senhor nos conceda a graça de permanecermos firmes no Senhor a cada dia. Queremos pedir, ó Deus, a tua bênção sobre cada vida, cada família da nossa igreja e cada um dos nossos irmãos que estão conosco nessa noite, e cada um daqueles, ó Pai, que tem tido o privilégio também de nos ouvir através desse canal na internet. Pedimos que a tua bênção esteja sobre cada um, trazendo paz, alegria, saúde, ó Deus, consolo e conforto em meio aos dias difíceis que nós estamos enfrentando. Queremos orar ao Deus pela vida da minha filha, Ana Júlia, agradecer a Ti, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado para ela e pedir, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida dela, firmando ela nos seus caminhos, ó Deus, e conduzindo sua vida, ó Deus, a uma obediência plena ao Senhor. Muito obrigado, Pai, nós te oramos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, para as crianças hoje à noite, Tia Sara está com vocês agora, trazendo a lição da palavra de Deus. Que Deus então abençoe a cada um. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo bem. Tia Sara está com saudade de todo mundo. E hoje vamos para mais um culto, né? Um culto online. A gente está na nossa casa, mas a gente está aprendendo da palavra de Deus. E a tia Sara trouxe uma pergunta para vocês. Sim, para você. Você tem medo? Acho que sim, né? Mas será que a gente pode ter medo? Você acha que a gente pode ou não ter medo? Claro que sim, né? A gente pode. Mas você sabia que tem medos que nos protegem? Como assim, tia Sara? Medo que nos protege? Isso mesmo, crianças. Vocês sabem que o fogo queima, não sabe? E por que será que a gente não bota a mão no fogo? Porque a gente tem medo. Isso! A gente tem medo que a nossa mãozinha queime no fogo. Esse é um medo que nos protege. E também tem aquele medo que nos aterroriza e nos paralisa. Sim, a gente fica com tanto medo, que fica assim, paralisado,
sem saber o que fazer nem como agir. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, tem um versículo que você pode se lembrar no dia que você estiver assim. E esse versículo, criança, está escrito lá em Isaías, no Velho Testamento. Isaías 26, versículo 3. Sara vai ler aqui na Bíblia dela para vocês. Que diz assim: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Olha só, criança. E a tia Sara trouxe ele aqui no cartaz para vocês verem. Olha, porque nem todo mundo consegue ver o cartaz da tia Sara, mas esse cartaz eu acho que todo mundo consegue ver direitinho. E no cartaz está assim, ó, o nosso versículo. Isaías 26, 3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Mas, tia Sara, o que é paz? Paz é tranquilidade, é calma. Uma calma e uma tranquilidade que a gente sente lá no nosso coração. E o que será prosperidade? É uma palavra tão grande, prosperidade. É quando as coisas dão certo na nossa vida. Quando a gente consegue fazer as coisas e a gente acaba conseguindo fazer as coisas e dá tudo certo. Quando a gente consegue fazer essas coisas, a gente tem prosperidade. Quando a gente consegue fazer as coisas que a gente planeja e dá certo. Isso é da prosperidade. As pessoas que têm uma fé. Uma fé, o que é fé? E aqui ainda fala assim, fé firme. Fé é acreditar. E firme é com certeza, é acreditar com certeza. Isso que significa ter uma fé firme, que confia em Ti. E confiar, crianças, é acreditar também. Confiar é acreditar em Deus. E se a gente fizer tudo isso, se a gente tiver fé, se a gente confiar em Deus, a gente vai ter o quê? Paz. O Senhor, nosso Deus, nos dá paz. Se a gente tiver uma fé nele e confiar nele, ele vai nos dar paz aos nossos corações. Sabe, crianças? E esse versículo tem tudo a ver com a história que a tia Sara vai contar hoje. A história que eu vou contar hoje também está na Bíblia. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 4. E a história começa quando Jesus estava com seus discípulos. E quando Jesus estava na cidade, onde ele passava, por onde Jesus passava, havia uma multidão que seguia Jesus, porque Jesus ensinava da palavra de Deus. Jesus era uma pessoa bondosa, ele fazia milagres, curava as pessoas. Então, por onde Jesus andava, havia uma multidão que o seguia. E Jesus já tinha passado o dia todo ensinando as pessoas. E ele estava ficando muito cansado. Então ele falou para os seus discípulos para eles entrarem em um barco e atravessarem para o outro lado da margem. Então Jesus com seus discípulos entraram no barco e foram para o outro lado da margem. E Jesus, sabe, crianças, como eu falei para vocês, ele estava muito cansado. Ele estava cansado porque ele tinha passado o dia falando para as pessoas. Então Jesus, ele acabou adormecendo. Exatamente. Jesus acabou adormecendo no barco. Sabe, crianças, enquanto Jesus dormia tranquilamente no barco, começou a vir um vento muito forte. Uma tempestade se aproximava. Sim, crianças, uma tempestade se aproximava do barco e as ondas começaram a ficar muito altas. As ondas estavam muito altas e começaram a água a entrar dentro do barco. E os discípulos ficaram apavorados, com muito medo, com aquele medo que eu falei para vocês que paralisa porque eles não sabiam o que fazer. E quanto mais as ondas ficavam altas, mais o vento vinha, um vento muito forte, porque aquela tempestade estava chegando sobre eles. E eles começaram a ficar apavorados, sem saber o que fazer. Então eles começaram a gritar: Mestre, mestre! E eles acordaram Jesus e eles falaram: Mestre, não te importa que morramos? Então Jesus acordou, crianças, e ele só falou uma palavra. Jesus falou: acalma-te. E na mesma hora, aquelas ondas e o vento que estavam todos revoltos se acalmaram.
o mar ficou calmo, o vento se acalmou e aqueles discípulos começaram a se perguntar: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? E Jesus olhou para eles e perguntou: vocês, por que vocês ficaram com medo? Vocês não confiam em mim? Então, crianças, naquela hora, os discípulos ficaram maravilhados. E eles ficaram se perguntando isso. Quem era aquele que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles continuaram a viagem tranquilos e calmos. Sabe, crianças, às vezes a nossa vida pode ser como aquele barco. A nossa vida pode estar passando por tempestades, exatamente. A nossa vida pode estar passando por tempestades. Eu acho que você pode ficar com muito medo. E assim como Jesus salvou os discípulos, Jesus também pode salvar você. Como a gente viu, crianças, no nosso versículo de hoje. Se a gente confiar em Deus, se a gente confiar no Senhor, se a gente tiver fé nele, ele nos dá paz. E foi isso que aconteceu. Quando os discípulos estavam com tanto medo, Jesus falou: acalma-te. E o mar se acalmou e tudo ficou tranquilo e calmo, crianças. Assim também pode ser na sua vida. Às vezes, vem coisas nas nossas vidas que a gente fica com muito medo. Como que a gente está passando agora? A gente está com medo de sair de casa, com medo que a gente fique doente, ou com medo que nosso papai e nossa mamãe fique doente, ou com medo que qualquer coisa da nossa família fique doente. A gente tem esse medo dentro da gente. Mas a gente também pode ter a certeza. Aquelas pessoas que já aceitaram Jesus têm a certeza que dá na Bíblia, como o nosso versículo diz, que se a gente confiar no Senhor, a gente pode ter paz. Sabe, crianças? A gente nasce com um problema. A gente nasce com um vazio dentro do nosso coração. A Bíblia fala que nós nascemos com a vontade de fazer coisas erradas, com o pecado em nós. Então, esse pecado nos afasta para sempre de Deus. E na Bíblia também fala, crianças, que o castigo do pecado é a morte, é ficar para sempre longe de Deus. Mas, crianças, na Bíblia também diz que Deus, por nos amar tanto, mandou Jesus naquela cruz por nós. Então, crianças, se você, hoje, que está assistindo a gente, pela onde você estiver na sua casa, com seu papai, com a sua mamãe, ou com seu vovô, com sua vovó, com seus familiares, se você ainda não chamou eles para morar no seu coração, você pode fazer isso hoje. Porque todos nós já nascemos assim. Nascemos com esse vazio, com essa vontade de fazer coisas erradas. E só Jesus pode nos dar paz. Só Jesus pode preencher o nosso vazio. Só Jesus pode nos salvar. E a partir do momento, crianças, que você abre no seu coração, você pode saber que Jesus pode lhe dar essa paz que nos enche de alegria, que nos dá tranquilidade em meio a todas as coisas que acontecem. A gente pode ter paz, sim. E você, crianças, que hoje está assistindo aí em casa e ainda não chamou Jesus para morar no seu coração, e você sabe que você é pecador, que você faz coisas erradas, porque pecado é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Se você sabe que você faz essas coisas, você pode pegar suas mãozinhas, juntar, fechar os seus olhinhos e orar junto com a tia Sara. E você vai orar assim. Se você tem essa certeza no seu coração que você é pecador, você vai fechar os seus olhos, dar suas mãozinhas e orar assim. Papai do céu, eu quero te pedir perdão por todas as coisas ruins que eu fiz contra ti. Eu te peço que o Senhor venha morar no meu coração e que agora eu não fique mais separado de ti. Que eu possa ficar junto com o Senhor e que o Senhor possa me dar paz e tranquilidade em meio a todas as coisas que estamos passando. Amém. Se você fez isso, eu quero que você saiba que hoje você se tornou um filho de Deus. E você, criança, que já aprendeu tudo isso, que já aceitou Jesus no seu coração, que já tem Jesus no seu coração, que não tem um coração vazio, eu quero que você saiba que esse versículo você pode sempre lembrar toda vez que você estiver com medo, que na Bíblia fala lá em Isaías 26:3, Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti.
Eu quero que você saiba, crianças, que você, que já tem Jesus no seu coração, saiba que Deus lhe dá essa paz, que Deus não está juntinho de você, e você não precisa ter esse medo que te paralisa. Não, porque Deus está sempre com você. Então, crianças, a partir de hoje, eu quero que vocês lembrem desse versículo, que toda vida que você estiver com medo, ou já passando por alguma dificuldade, ou algum problema difícil, eu quero que você pense nesse versículo, confie, tenha fé que Deus vai lhe dar paz, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, e a tia Sara manda um beijo pra todo mundo. Até o próximo! Meu bairro é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu arco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvarmos ao Senhor. E que saudade nós estamos de vocês, viu? Mas é isso mesmo. Nós estamos em casa, você também fique em casa, se puder. Lá em Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia por isso. Deus, Ele é o nosso protetor, é a nossa segurança, é a nossa esperança. E em Cristo nós também encontramos paz, né? E você tem a certeza de que Deus está no controle de tudo? Espero que sim. Lá em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aleluia por isso. Então eu te convido essa noite para a gente louvar ao Senhor e declarar a Ele todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, né? E todo o nosso agradecimento, né, ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos louvar? Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor.
Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Aleluias, glórias a Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguer
a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito bem, irmãos, então hoje à noite vamos voltar para a Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 12. Primeira de João 4, 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito, ó Deus, que está sobre nós, nos dê a compreensão e que nós possamos, Deus, aplicar toda a sua verdade na nossa vida diária. Pedimos assim e oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, paradigma supremo. Paradigma é um padrão ou um modelo para desenvolver algo. Então, quando nós olhamos ao nosso redor, nós descobrimos que o mundo ele tem vários paradigmas. Existem, então, vários padrões nesse mundo. O paradigma, então, é o que faz as pessoas repetirem uma coisa várias vezes da mesma maneira. Entretanto, esse padrão humano, ele é passível de erro. Muitas vezes você vai descobrir que algo que foi reproduzido de maneira igual acaba tendo um pequeno erro em relação ao outro que é parecido. Então, o padrão humano, ele acaba tendo dificuldades de fazer exatamente 100% igual. Por exemplo, se você vai numa indústria, uma indústria ela tem na sua linha de produção um paradigma primário. E eles então estão trabalhando a partir desse paradigma todas as coisas que estão sendo feitas naquela esteira de produção. Mas se você observar ou se você já conheceu uma indústria, você descobriu que lá existe um funcionário que ele é o funcionário que verifica se tudo está de acordo com o padrão ou não. E aí aquele funcionário, quando está analisando as peças desenvolvidas ou trabalhadas naquela empresa, ele acaba então separando algumas
porque ele verificou que aquele produto não estava de conformidade com o padrão ou com aquele molde primário. No entanto, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus também nós vamos entendê-la de uma maneira como um padrão para a nossa vida. Diferente, é verdade, dos padrões ou modelos humanos que são imperfeitos. A Bíblia, ela é para nós um paradigma. Eu não sei se você lembra que eu comecei usando a frase paradigma supremo. E essa é uma outra razão para pensarmos que além da Bíblia, nós temos alguém que é maior como um padrão para nossas vidas. Então essa palavra supremo significa aquele que atingiu o grau superior a tudo. E isso é usado em relação à pessoa de Deus. No texto então de João que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar a pessoa de Deus como esse padrão supremo para as nossas vidas. Deus então é o padrão supremo para as nossas vidas. Dessa maneira então analisaremos os versículos que nós acabamos de ler e nós vamos então responder nessa noite a seguinte pergunta: quem é Deus? Vamos olhar para o texto de João e descobrir quem é Deus. É interessante a maneira como João começa esse texto. Na verdade, ele nos dá uma ordem repetida 2 vezes, nos versículos de 7 a 12. Ele nos dá essa ordem e repete essa mesma ordem 2 vezes. Mas para que nós entendamos e obedeçamos a ordem ou o mandamento que João nos dá nesse texto, nós precisamos primeiro saber quem é Deus, na visão do próprio João, no texto que nós acabamos de ler. Então, João nos dá uma visão acerca da pessoa de Deus e dentro do texto existem 2 respostas para a pergunta quem é Deus. No versículo 8 nós encontramos a primeira resposta. O versículo diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a primeira resposta para quem é Deus é amor. Quando João afirma que Deus é amor, isso evidentemente não constitui a revelação completa de Deus, pois Deus é um ser que detém todos os atributos da perfeição. Você, por exemplo, vai encontrar na Bíblia que Deus é luz, que Deus é o amor, que Deus é paz. Então, o amor, do qual João está dizendo que Deus é mais um dos seus atributos e não necessariamente encerra toda a perfeição de Deus. O que ele está dizendo, então, é que a natureza de Deus é amor. Assim sendo, o único modelo de amor verdadeiro que deve ser abraçado ou querido por nós, e querido aqui seria o particípio do verbo querer, é o modelo do amor de Deus. Quando nós então olhamos para esse Deus que é amor e que nos ama a partir daquilo que Ele é na sua própria essência, então nós vamos perceber que Ele se torna um modelo supremo de amor para nós. E que nós devemos abraçar e querer esse modelo de amor de Deus para a nossa vida. Com base nisso, então, irmãos, é que João, ele nos dá o primeiro mandamento que nós encontramos no versículo 7. O versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros. E a razão por que nós devemos amar uns aos outros é porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Então João nos dá esse mandamento dizendo que nós devemos amar uns aos outros. E ele então nos dá a fonte do amor. Ele diz que a fonte do amor é a pessoa de Deus. Ele diz porque o amor procede de Deus. Então é esse amor que vem de Deus que deve estar na minha e na sua vida. E através desse amor de Deus que está em nós, que nós devemos amar uns aos outros. Porém, existe algo que é muito interessante que nós precisamos aprender aqui agora. Só pode amar com o amor que vem de Deus, segundo o versículo 7, quem é nascido de Deus e quem conhece a Deus. Ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, para amar com base nesse amor que Deus tem por nós, nós precisamos então conhecer a Deus, nós precisamos nascer de Deus, nós precisamos viver
a perspectiva de Deus na nossa vida. Amar a esse Deus e conhecer a esse Deus é essencial, então, para que eu transmita aquilo que Deus é, o amor. Se eu não amo a Deus, se eu não conheço a Deus, eu não posso manifestar na minha vida ou da minha vida para com a sua vida as características que vêm ou que são do próprio Deus. Então, dessa maneira, é preciso que nós entendamos que nós só podemos amar uns aos outros como Deus nos ama se nós estivermos no relacionamento real com Deus. E o versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o seu amor e nós podemos então manifestar o seu amor de uns para com os outros. Então, não basta sabermos que Deus é o modelo de amor supremo. É preciso sermos amoldados ao modelo de Deus. É preciso que tomemos a forma de Deus. Eu e você precisamos ser enquadrados nessa forma, nesse padrão que é Deus para a nossa vida. Nós então vamos entrando no modelo de Deus, nos encaixando nesse modelo de Deus, a partir do momento que nós começamos a conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus com mais profundidade, num relacionamento mais íntimo com Ele, então nós vamos tornando-nos semelhantes a Ele. Tomamos a forma de Deus. Agora a pergunta é: como é que nós tomamos essa forma de Deus? Na nossa aproximação a Ele. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais parecido com Ele nós seremos. Mais parecido com Ele nós vamos nos tornando no nosso dia a dia. E finalmente, nós vamos assumir essa forma de Deus quando na sua manifestação nós nos tornaremos plenamente semelhantes a Ele. Enquanto estamos nesse mundo, a nossa aproximação ao Senhor nos torna parecidos cada vez mais com Ele. Mas a palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 2, 1 de João, que um dia nós seremos semelhantes a Ele. O texto diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, um dia nós vamos ser plenamente semelhantes ao Senhor. Agora nós estamos nessa luta do dia a dia, de uma aproximação real com Ele. E quanto mais nos aproximamos dEle, mais parecidos com Ele nos tornamos e mais capazes de manifestar o seu amor de uns para com os outros, porque Ele vai se tornando a essência da nossa vida, ou nós vamos nos tornando semelhantes ao Senhor. Quanto mais semelhante a Ele formos, mais então atingiremos o objetivo dado por João nesse texto, que é o amar uns aos outros. O mandamento de João então é: ame o outro, não com o seu amor de afeição humana, mas ame com o amor de quem verdadeiramente conhece a pessoa de Deus. Então essa é uma coisa interessante de pensarmos para as nossas vidas. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós tomamos o conhecimento de Deus, de quem Deus é, do que Deus significa para as nossas vidas. Porém, agora eu não posso dissociar parte da minha vida da minha relação com Deus. Eu não tenho uma vida que é a minha vida comum e a minha vida com Deus. Tudo em nós se tornou uma vida cristã. Tudo em nós se tornou uma vida com Deus. E aí, a partir disso, nós devemos amar com esse amor que é o amor de quem conhece a Deus. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações, agora deve então ser compartilhado com os nossos irmãos em Cristo. Nós devemos amar nessa mesma medida que nós somos amados por Deus. Então é a primeira resposta que nós encontramos aqui sobre quem é Deus. Deus é amor. Mas aí tem uma segunda resposta a essa pergunta: quem é Deus? Está ali no versículo 9 e no versículo 10. O versículo 9 diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus é o doador da salvação. Segunda resposta para a pergunta: quem é Deus? Ele é o doador da salvação. O pecado humano causou um grande dano para o relacionamento do homem com Deus. Na verdade, o pecado humano impôs uma separação entre o homem e Deus. Isaías capítulo 52 e Romanos capítulo 23 dizem o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é Isaías 59, 2. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós fomos separados de Deus a partir do pecado humano. Quando o pecado foi abraçado por Adão e Eva lá no Éden, isso causou um grande dano ao relacionamento do homem Adão com Deus. E em Adão todos nós nos tornamos pecadores e todos nós nos distanciamos de Deus, e essa separação continua a existir entre nós e a pessoa de Deus. O pecado então nos privou de um relacionamento com Deus e ele estampou a nossa incapacidade de nos salvar. O pecado cada dia nos separa mais de Deus, e o pecado continua mostrando que nós não temos nenhuma capacidade de salvar a nós mesmos. E é por essa razão que nós, estando incapazes de nos salvar, que nós estando separados de Deus, Deus então providenciou a salvação. Deus então providenciou um meio para que nós pudéssemos nos aproximar dele, para que o pecado que nos privou de um relacionamento com ele e que estampou a nossa incapacidade de nos salvar fosse retirado de nós. Então, diante dessa situação, Deus, ele nos dá a maior demonstração do seu amor por nós. Ele nos legou a salvação ao enviar o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo como sacrifício para purificar os nossos pecados. O texto do versículo 10 diz que ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E a palavra propiciação aqui significa oferta. E dessa maneira, então, Deus ofertou o seu Filho para a purificação do meu e do seu pecado. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele veio com a finalidade. Ele veio com a finalidade de ser sacrificado na cruz do Calvário, porque Deus já havia predito isso lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Deus então envia o seu único filho a esse mundo com o objetivo de que ele fosse oferecido como pagamento pelo meu e pelo seu pecado, como propiciação, como uma oferta de Deus para nós, ou para a nossa vida que estava separada de Deus. Era a maneira de Deus, ao ofertar o seu filho, era a maneira de Deus apartar aquela separação, ou acabar com a separação existindo entre nós e ele. A maneira de Deus construir uma ponte, e somente Deus podia estabelecer essa ponte de religação entre o homem e Deus. Portanto, se a nossa salvação ela é fruto de tão grande amor de Deus, qual é a minha responsabilidade e qual é a sua responsabilidade diante disso? Nós encontramos essa responsabilidade no versículo 11. O versículo 11 diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, esse amor de Deus que traz para nós a salvação em Cristo Jesus, agora nos coloca no lugar onde nós devemos amar os outros à mesma medida. Nós devemos amar uns aos outros. Agora veja que o padrão desse amor é o supremo amor de Deus. O texto diz: se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Ou seja, o amor de Deus por mim e o amor de Deus por você, que já é um crente em Cristo Jesus, deve ser o espelho pelo qual nós vamos reproduzir esse amor na vida uns dos outros. Então nós devemos amar uns aos outros. O mandamento agora é repetido, o mesmo mandamento do versículo 7, quando João diz que nós amemos uns aos outros,
ele volta no versículo 11 usando a mesma expressão que ele usa no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. No versículo 11 ele usa a mesma expressão, amados. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E qual seria então o resultado final de nós amarmos uns aos outros? Qual seria esse resultado? O resultado está no versículo 12. O versículo 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, o resultado de amarmos uns aos outros da maneira como Deus nos amou, de um modo a sacrificar a vida do seu Filho por nós, de dar o seu melhor por nós, se nós estivermos prontos para isso, então Deus permanece em nós e o versículo 12 diz que em nós o seu amor é aperfeiçoado. E a ideia de aperfeiçoado aqui não é que o amor de Deus precise passar por algum tipo de aperfeiçoamento. Não é que o amor de Deus seja imperfeito, mas a ideia da palavra grega aqui é que o amor de Deus nos completará, ou seja, o nosso ser ele será plenamente cheio desse amor de Deus. Então, quando a Bíblia diz que ele vai nos aperfeiçoar, ou esse amor vai ser aperfeiçoado em nós, a Bíblia está dizendo que Deus ele completará o seu amor em nós. Nós nos tornaremos plenos desse amor de Deus. Então, essa é a ideia do aperfeiçoamento do versículo 12. Deus permanece em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Ou seja, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais nós temos a capacidade, mais nós temos condições de amarmos segundo Deus nos ama, porque esse amor de Deus vai completando quem eu sou, vai completando quem você é. Na essência, vamos nos tornando mais parecidos com Deus. O grande mandamento, então, que nós recebemos de João, aqui nesse texto, é nos amarmos uns aos outros. Repetido 2 vezes, como já vimos, versículo 7 e versículo 11. Então, esse é o grande mandamento do texto, nos amarmos uns aos outros. Contudo, isso não é possível se não nascermos de Deus. O versículo 7 diz, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não conhecemos a oferta perfeita de Deus em nosso lugar, ou seja, se nós não reconhecemos a Jesus Cristo, se Jesus Cristo não for reconhecido por nós como nosso único e suficiente Salvador, nós não podemos amar segundo o modelo de Deus. Nós não podemos amar de conformidade com o padrão que Deus estabelece para a nossa vida. E aí aqui nós temos dois desafios. O primeiro desafio é para você que já é um crente em Cristo. Para você, meu irmão em Cristo, você deve aproximar-se cada vez mais de Deus e cada vez mais ser aperfeiçoado por esse amor de Deus, ao ponto de você então manifestar esse amor para os outros. Então esse é o desafio para nós, crentes em Cristo. Nossa aproximação com o Senhor deve ser cada vez maior. À medida que essa aproximação vai acontecendo, nós vamos sendo aperfeiçoados pelo amor de Deus. E quanto mais somos aperfeiçoados pelo amor de Deus, mais nós temos condições de demonstrar na prática o seu amor de uns para com os outros. O segundo desafio então é para você que ainda não é um crente. Uma vez que você agora sabe que Deus é amor e que em sua essência de ser amor, Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo como propiciação pelo seu pecado, você precisa se voltar para Ele e reconhecer a Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, como o único e suficiente Salvador para a sua vida. Quando você tomar essa decisão por Cristo, então você será nascido de Deus e você conhecerá plenamente a Deus, e o processo de ser transformado pelo Senhor, aperfeiçoado o amor de Deus na sua vida, terá início. E você então vai ser capaz de amar os outros do mesmo modo que Deus te ama. Mas para amarmos de acordo com o modelo que Deus tem estabelecido para nós, nós precisamos sim passar por esse processo do novo nascimento. Então, para você que ainda não é um crente em Cristo, o novo nascimento é o reconhecimento
da pessoa de Jesus Cristo como Salvador pessoal. E nós desejamos que a palavra do Senhor ela possa ir de encontro com você nesse dia, nessa noite, e que você então possa reconhecer a autoridade de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para a sua vida. Meus irmãos, quando João nos apresenta Deus nesse texto como sendo Ele em sua essência o amor, e como tendo, mesmo apesar de nós não termos nenhum merecimento, ofertado o seu Filho como pagamento pelos nossos pecados, Ele não está apenas fazendo uma dissertação da pessoa de Deus. João não tem apenas o ideal de falar acerca da pessoa de Deus. De fato, ele nos está apresentando a pessoa de Deus como um supremo modelo para a nossa vida. Ele está apresentando a pessoa de Deus como o supremo paradigma para a minha vida e para a sua vida. Nós devemos nos espelhar então na bendita pessoa do Senhor. Nós devemos olhar para Deus a cada dia e olhar para aquilo que Ele é e sermos semelhantes a Ele. Nós precisamos trilhar através da nossa caminhada nesse mundo, olhando para quem Deus é e manifestando o fato de sermos filhos de Deus, as características do nosso Pai que estão na nossa vida. Ele está então, João, nos desafiando para sermos práticos na nossa vida de amor de uns para com os outros. Ele está trazendo um desafio para a minha vida e para a sua vida, à medida que tem demonstrado esse grande amor de Deus para conosco. Ele então diz que nós devemos seguir, ser práticos na nossa vida diária, na nossa relação de uns para com os outros, demonstrando esse grande amor de Deus de uma maneira prática. Nós não devemos amar apenas em nossas palavras, mas de fato e de verdade. Já falamos um pouco disso numa mensagem anterior. Portanto, aceitemos esse desafio. Olhemos para a palavra de Deus, aceitemos o desafio que o Senhor Deus tem nos dado através da sua palavra e nos amemos uns aos outros à medida que Deus nos ama. Nós não podemos ofertar de uns para com os outros um amor diferente do amor que Deus tem por nós. O amor que se doa, o amor que se dá, o amor que realmente está interessado na minha e na sua vida. É esse tipo de amor que nós devemos ter de uns para com os outros. Portanto, irmãos, aceitemos isso como um grande desafio para a nossa vida e que o Senhor Deus possa nos abençoar na nossa caminhada diária e que nós de fato possamos viver para honrar e glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se deu e se entregou por nós como oferta agradável a Deus. Que a minha vida e que a sua oferta, a sua vida, cada dia, seja uma oferta também agradável ao Senhor. Vamos orar então. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E pedimos, Deus, que ela possa modificar a nossa vida, a prática da nossa vida a cada dia. E que nós, ó Deus, possamos demonstrar o teu grande amor que está em nós, através, ó Deus, dessa manifestação de uns para com os outros, como nos diz a sua palavra. Que cada um de nós, ó Deus, possamos ser desafiados a vivermos de conformidade com o padrão supremo, que é o próprio Deus para a nossa vida. E que possamos andar, ó Pai, de conformidade com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos, abençoe a sua igreja, Senhor. Traz paz sobre nós, Senhor, traz saúde para nós. Cuida, Senhor, das nossas vidas em meio a toda essa situação. Tem misericórdia desse mundo, ó Deus, é o que nós te pedimos. Suplicamos, Pai, que toda essa pandemia cesse e que nós possamos, ó Deus, voltar a nos relacionarmos uns com os outros, pessoalmente, ó Deus, estando na igreja, servindo ao Senhor juntos e celebrando os nossos cultos presenciais. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de todo o mundo. Abençoa, Deus, cada pessoa que tem ficado enfermo. Sara, Senhor Deus amado. Abençoa cada médico, cada enfermeiro, Senhor, que está lidando com pessoas que estão doentes durante esses dias. Que a tua graça, Senhor, possa ser abundante, derramada sobre a vida de cada um desses homens e mulheres que tem, ó Deus, dado da sua própria vida para cuidar de outros. Também nos abençoa, ó Deus, como igreja, para que nós possamos cuidar uns dos outros, não apenas, Senhor, em nossas palavras, mas também em nossas atitudes práticas,
do nosso dia a dia. É assim, Pai, que nós te pedimos, Senhor, nós te oramos e nós te agradecemos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, a cada um de vocês, tenham uma semana abençoada e que possamos juntos servir ao Senhor a cada dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Dê a mão para o seu irmão nesta noite. Segure a mão do seu irmão. Naquela época, nós cantávamos assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. É pra você cantar pro seu irmão. Amados, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns